Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. André, segundo a tradição cristã, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi martirizado por crucificação em uma cidade chamada Patras, na Grécia. Ele teria sido condenado à morte durante as perseguições aos cristãos no século I. A tradição mais comum relata que André foi amarrado, em vez de pregado, a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Ele teria pedido para não ser crucificado em uma cruz como a de Jesus, pois se considerava indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Por isso, a cruz foi feita em formato de X. Disse que André permaneceu pendurado na cruz por 2 dias, durante os quais ele continuou a pregar aos espectadores, encorajando-os a seguir Jesus. Ele teria morrido pacificamente no 3º dia. Embora essa versão de sua morte seja amplamente difundida na tradição cristã, não há evidências históricas concretas que confirmem todos os detalhes. Como muitos dos relatos sobre a morte dos apóstolos, eles foram preservados principalmente através de tradições orais e escritos posteriores. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Santiago Maior, foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, de acordo com o relato bíblico em Atos dos Apóstolos 12, versículo 1 e 2. O texto menciona que o rei Herodes Agripa I, que governava a Judéia, mandou prender alguns membros da igreja e ordenou a execução de Tiago por decapitação. Este evento teria ocorrido por volta do ano 44 depois de Cristo. A passagem bíblica diz: por aquele tempo, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Essa é uma das poucas mortes de apóstolos que é registrada nas Escrituras. Tiago foi morto em Jerusalém, e sua morte marcou o início de uma perseguição mais intensa aos cristãos por parte das autoridades judaicas e romanas. A tradição também conta que, após sua morte, os discípulos de Tiago levaram seus restos mortais para a Península Ibérica, onde ele teria pregado o Evangelho antes de sua execução. Isso deu origem à veneração de Santiago de Compostela, um dos santuários cristãos mais importantes na Espanha. No entanto, essa parte da história não é confirmada por fontes históricas antigas e é mais ligada à tradição religiosa. A morte do apóstolo João, o filho de Zebedeu, é uma das menos documentadas entre os apóstolos. Enquanto muitos apóstolos enfrentaram martírio, a tradição sustenta que João é o único que morreu de causas naturais. Aqui estão alguns detalhes sobre sua vida e morte. Vida e ministério. Um dos 12 apóstolos, João foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e é frequentemente referido como o discípulo amado. Ele teve um papel significativo no ministério de Jesus e é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, além das cartas de João e do Apocalipse. A atividade após a ressurreição e após a ascensão de Jesus, João continuou a pregar o Evangelho e desempenhou um papel importante na liderança da igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. Morte. Tradição de morte natural. A tradição mais aceita é que João viveu até uma idade avançada e morreu em Éfeso, atual Turquia, onde foi bispo. É geralmente aceito que ele morreu de causas naturais por volta do final do 1º século, possivelmente em torno de 100 depois de Cristo. Exílio em Patmos. Antes de sua morte, João foi exilado na ilha de Patmos durante a perseguição a cristãos sob o imperador Domiciano. Durante esse tempo, ele escreveu o Apocalipse, que contém visões e profecias sobre o futuro da igreja e do mundo. Veneração. João é venerado como um santo em muitas tradições cristãs, e sua festa é celebrada em 27 de dezembro. Ele é frequentemente representado na arte cristã segurando um cálice ou uma serpente, símbolos de sua fé e proteção divina. Conclusão. A morte de João é notável por ser uma das raras entre os apóstolos que não envolveu martírio, o que contrasta com o destino de muitos de seus contemporâneos. Sua vida e escritos tiveram um impacto profundo no cristianismo e continuam a influenciar a fé cristã até hoje.
A morte de Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, é descrita de forma variada nas tradições cristãs, e há poucos relatos históricos confiáveis sobre os detalhes exatos de seu martírio. No entanto, uma das tradições mais conhecidas relata que Filipe foi martirizado em Hierápolis, na atual Turquia. De acordo com a tradição, Filipe foi crucificado ou enforcado de cabeça para baixo. A morte de Matias, o apóstolo que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, não é tão bem documentada quanto a de outros apóstolos, mas algumas tradições cristãs oferecem relatos sobre seu martírio. Detalhes sobre sua morte. Escolha como apóstolo. Matias foi escolhido como apóstolo em Atos dos Apóstolos capítulo 1 e versículos 26, onde se diz que ele foi selecionado por sorteio entre os discípulos para ocupar o lugar de Judas. Martírio. A tradição geralmente aceita é que Matias foi martirizado, mas os detalhes variam entre as fontes. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado até a morte. Localização da morte. Há divergências sobre onde Matias foi martirizado. Algumas tradições o situam na Judéia, enquanto outras afirmam que ele foi para a Etiópia ou para áreas do que hoje é a Ásia Menor, atual Turquia, onde também teria pregado o Evangelho. Outras versões, em algumas versões da tradição, Matias teria sido decapitado ou morrido de outras formas, mas essas narrativas não são tão amplamente aceitas quanto a do apedrejamento. Veneração de Matias é reconhecido como santo em várias tradições cristãs, e sua festa é celebrada em 14 de maio. Assim como muitos relatos sobre os apóstolos, as informações sobre Matias são em grande parte baseadas em tradições orais e textos apócrifos, pois não existem registros históricos diretos que confirmem os detalhes de sua vida e morte. A morte do apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é cercada por diversas tradições cristãs, embora não haja registros históricos diretos que confirmem com precisão os detalhes. As narrativas mais comuns apontam que ele foi martirizado devido à sua pregação do Evangelho em diferentes regiões, como a Índia, a Armênia e a Mesopotâmia. A história mais famosa e amplamente aceita sobre sua morte sugere que Bartolomeu foi esfolado vivo, ou seja, teve a pele arrancada, e, em seguida, foi decapitado. Esse martírio teria ocorrido na Armênia, onde ele teria convertido o rei local ao cristianismo, mas os sacerdotes pagãos teriam ficado enfurecidos com sua influência e pedido sua execução. Outras tradições variam em relação à sua morte, com algumas dizendo que ele foi crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, ou que foi apedrejado até a morte. No entanto, a história do esfolamento se tornou a versão mais difundida e aceita. Bartolomeu é frequentemente representado na arte cristã segurando uma faca, o instrumento de sua tortura, e, às vezes, com sua própria pele nas mãos, como na famosa obra O Juízo Final de Michelangelo, na Capela Sistina. Essa tradição de sua morte o tornou um dos mártires mais reverenciados na Igreja, especialmente em regiões como a Armênia, onde ele é venerado como um dos fundadores do cristianismo no país. A morte do apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, é cercada por várias tradições, mas não há registros históricos precisos que confirmem exatamente como ele morreu. Mateus, que foi cobrador de impostos antes de seguir Jesus, é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho de Mateus. As tradições sobre sua morte variam. Martírio na Etiópia. A versão mais comum é que Mateus foi martirizado enquanto pregava o Evangelho na Etiópia.
Alguns relatos afirmam que ele foi morto por apunhalamento ou que foi morto com uma espada por ordens de um rei local, depois de converter a esposa e outros membros da corte ao cristianismo, o que enfureceu o governante. Outras versões, outras tradições sugerem que Mateus foi martirizado em diferentes locais, como na Pérsia ou na Macedônia. Alguns relatos antigos afirmam que ele foi queimado ou apedrejado até a morte, embora essas versões sejam menos difundidas. A morte do apóstolo Tomé, também conhecido como Tomé, o Dídimo, é envolta em tradições e lendas, mas não há registros históricos concretos que confirmem os detalhes. A tradição mais amplamente aceita é que Tomé foi martirizado na Índia. Aqui estão algumas das principais narrativas sobre sua morte. Martírio na Índia. Acredita-se que Tomé viajou para a Índia para pregar o Evangelho, onde estabeleceu várias comunidades cristãs. Segundo a tradição, ele foi martirizado por causa de sua fé. Algumas fontes afirmam que ele foi transpassado por lanças ou espadas por sacerdotes pagãos que se opuseram ao seu ministério e conversões. Localização da morte. O local exato da morte de Tomé é frequentemente associado a Melepuram ou Muziris, áreas que, segundo a tradição, eram centros de atividade cristã no sul da Índia. Relatos adicionais, há também narrativas que afirmam que Tomé foi inicialmente preso e torturado antes de sua execução, e algumas tradições o representam como alguém que, após sua morte, foi sepultado no local de sua execução. Tomé é frequentemente lembrado na tradição cristã como o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus até ver as feridas em suas mãos e lado, mas que posteriormente se tornou um fervoroso pregador do Evangelho. Sua festa é celebrada em 21 de dezembro, e ele é considerado o patrono dos arquitetos e construtores, em parte devido à sua conexão com a construção da igreja. Tiago, filho de Alfeu, se refere a uma figura mencionada na Bíblia. Tiago, o filho de Alfeu, é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele é também chamado de Tiago, o menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que é chamado de Tiago, o maior. Apesar de estar listado como um dos 12 apóstolos, pouco se sabe sobre sua vida e ministério, e ele não aparece frequentemente nos relatos dos evangelhos. Sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu, as tradições cristãs fornecem várias versões. Algumas fontes indicam que ele foi martirizado, mas os detalhes variam. Uma tradição sustenta que ele foi crucificado no Egito, enquanto outras sugerem que ele foi apedrejado ou morto a golpes de bastão. A morte de Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o apóstolo, é um tema menos documentado em fontes históricas em comparação com outros apóstolos. No entanto, existem algumas tradições e relatos sobre seu martírio. Martírio, segundo a tradição, Simão foi martirizado, mas os detalhes variam. Uma das narrativas mais comuns afirma que ele foi crucificado. Em algumas versões, a cruz em que ele foi crucificado era em forma de X ou Cruz de Santo André. Localização da morte. Muitas tradições situam o martírio de Simão na Pérsia ou na Armênia, onde ele teria pregado o Evangelho. Isso está em linha com as tradições que afirmam que ele viajou para várias regiões para propagar a mensagem cristã. Outras versões, há também relatos que afirmam que Simão foi apedrejado ou que morreu de outras maneiras, mas essas versões não são tão amplamente aceitas. Embora as informações sobre Simão, o Zelote, sejam limitadas e muitas vezes baseadas em tradições orais ou apócrifas, ele é considerado um mártir na igreja, e seu testemunho de fé é lembrado junto com os outros apóstolos. Sua festa é celebrada em 28 de outubro. King of kings, our God King praise
A morte de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é narrada nos evangelhos, mas os relatos variam em detalhes. Aqui estão os principais pontos sobre a sua morte. Traição e consequências. Traição. Judas Iscariotes é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata, entregando-o às autoridades religiosas, o que levou à prisão e crucificação de Jesus. Relatos sobre sua morte. Enforcamento. O relato mais conhecido sobre a morte de Judas Iscariotes está em Mateus capítulo 27 versículos 3 a 5. Após perceber o que havia feito e atormentado pela culpa, ele tentou devolver as moedas de prata aos sacerdotes, que se recusaram a aceitá-las. Em seguida, Judas se foi e se enforcou. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e trouxe de volta as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Queda e morte. No livro de Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículos 18, há um relato diferente sobre a morte de Judas. Esta passagem sugere que, após a traição, ele comprou um campo com o dinheiro da traição, e ali caiu de cabeça, explodindo e causando a morte. Com o preço da iniquidade, adquiriu um campo, e caindo de cabeça, se rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Interpretações. As narrativas de Mateus e Atos sobre a morte de Judas diferem, e isso tem gerado discussões entre estudiosos e teólogos. Enquanto Mateus enfatiza o arrependimento e a culpa de Judas, Atos foca mais nas consequências de sua traição. A figura de Judas Iscariotes é frequentemente vista como um símbolo da traição e do arrependimento, e sua morte é uma parte trágica do relato da paixão de Cristo. Ele é amplamente considerado um dos vilões da história do Novo Testamento.